Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 143 deste estudo Refletindo Kardec, sempre com apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a Cefam, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. No programa anterior, nós deixamos o convite para lembrarmos do que já foi estudado lá no nosso programa número 29, os princípios básicos da doutrina espírita. Quando Allan Kardec fará uma análise desta história trazida no jornal francês e que relata que um casal dito espírita teria cometido suicídio atendendo ao comando, à ordem ou à sugestão de um espírito, Kardec faz lembrar de que não basta se dizer espírita. É preciso, no mínimo, conhecer os princípios da doutrina espírita e, claro, segui-los. Senão, será uma mera corrente espiritualista ou algo que o valha. Quais são esses princípios básicos? Primeiramente, a existência de Deus. Na condição de um Deus único, o Criador, aquele que, segundo dizem os Espíritos, é eterno e imutável, causa primária de todas as coisas. Então, a crença em Deus é, acima de tudo, o princípio básico da doutrina espírita. Em segundo lugar, a imortalidade da alma, a vida eterna do espírito. E claro que nesta condição se compreende que a nossa existência não começou aqui e não terminará aqui. O que nos leva ao terceiro princípio, que é o da pluralidade das existências. Então, este espírito imortal, criado por Deus, ele vive eternamente e ele reencarna em várias ocasiões. Então, a reencarnação ou pluralidade das existências é o terceiro princípio básico. A partir daí, estes espíritos, enquanto não encarnados, enquanto estão na chamada erraticidade, que é o intermédio entre uma encarnação e outra, eles podem se comunicar conosco. Então, o quarto princípio é o da comunicabilidade dos espíritos. É possível mantermos uma comunicação entre nós encarnados e os que se encontram na vida espiritual. Isso é bastante compreensível na medida em que a humanidade sempre manteve comunicação com esses espíritos, seja mesmo por chamá-los de deuses, por chamá-los de santos, mas creem na possibilidade de se comunicar com esses espíritos. E a partir daí decorre a mediunidade, que é tratada neste artigo. O último princípio, mas também não esgotando toda a base doutrinária, é o da pluralidade dos mundos habitados. Então, esses espíritos criados por Deus, imortais, reencarnam várias vezes e em diferentes mundos. Nesse momento, enquanto nós estamos habitando o planeta Terra, há uma infinidade de espíritos habitando outros mundos, outros planetas, outras formas de vida que não essa que nós conhecemos. É claro que esses 5 princípios não exaurem todo o conhecimento da doutrina, mas parte daí a ideia de que alguém, se dizendo espírita, deve ao menos conhecê-los. Pergunto, você conhecia, você sabe exemplificar esses 5 princípios? Então, enquanto espírita, precisamos conhecê-los a fim de que possamos, no mínimo, nos dizer espíritas. E é o que acontece com este casal aqui do artigo, em que eles certamente não tinham sequer a possibilidade de se dizerem espíritas, porque não seguiam esses princípios básicos, ou se os conheciam, não tinham sequer a noção da profundidade deles. E é claro que cada um desses princípios, e a própria doutrina espírita como um todo, ela está baseada na moral do Cristo. Kardec vai dizer isso. Então, a moral cristã, a finalidade de Jesus ter vindo entre nós
trazer uma exemplificação da lei divina, porque o seu evangelho nada mais é do que a lei divina posta em ação. Quando nós, espíritas, nos dizemos seguidores do Cristo, estamos, de alguma forma, dispostos a tentar, de uma forma contínua e insistente, melhorar as nossas tendências, a fim de que possamos, algum dia, estarmos próximos daquele comportamento demonstrado, exemplificado pelo nosso Mestre Jesus. Mas não parece ser este o princípio que norteava este casal. Por isso, Kardec vai dizer que este casal não demonstrava com a sua conduta, com o seu comportamento, sequer uma conduta moral, ainda que não espírita. Ele diz assim: outra prova de que aqueles indivíduos ignoravam um dos pontos fundamentais da doutrina espírita é que o espiritismo prova, não por simples teoria moral, mas por exemplos numerosos e terríveis, que o suicídio é severamente castigado. Que aquele que julga escapar às misérias da vida por uma morte voluntária antecipada aos desígnios de Deus, cai num estado muito mais infeliz. Sabe, pois, o espírita, sem sombra de dúvida, que pelo suicídio troca-se um mau estado passageiro por outro pior e mais duradouro. É o que teriam sabido aquelas criaturas se tivessem conhecido o Espiritismo. O autor do artigo, afirmando que essa doutrina conduz ao suicídio, falou de uma coisa que ele próprio ignora. O que Kardec está tentando nos alertar é que, se nós nos dizemos espíritas, se nós nos colocamos perante a sociedade como seguidores do ensino do Cristo através da visão do Espiritismo, não podemos sequer cogitar da possibilidade do suicídio. E aí você pode dizer, ora, Marcelo, mas há horas em que até mesmo a fé nos falta, que a dificuldade é tão grande, que o nosso pensamento acaba nos levando a essa ideia de extinguirmos a vida. É bem verdade que diante da nossa inferioridade, diante do nosso pequeno grau de adiantamento, muitas vezes todos nós chegamos em algum momento a cogitar dessa possibilidade. Você deve se recordar até mesmo no filme que conta a história do Divaldo Pereira Franco, em que em determinado momento ele chegou a cogitar do suicídio diante do sofrimento, da dificuldade, mas sabemos que por conta do esclarecimento da doutrina espírita, este não pode ser o nosso pensamento. O desânimo, a tristeza, a dificuldade momentânea, a talvez aparente infinitude dos nossos problemas pode nos levar em algum momento ao desânimo e a acharmos que há alguma outra saída além dessa de extinguir a nossa trajetória, a nossa programação. Porém, desde que uma vez tenhamos perfeitamente concreto no nosso coração estes princípios básicos de imortalidade da alma, por exemplo, do poder soberano de Deus sobre a nossa vida, sobre o universo, nós não podemos deixar que esse sentimento, ainda que momentâneo, ainda que forte e ainda que bastante presente no momento de dificuldade, esse sentimento nos leve a uma conduta que, na nossa consciência enquanto espíritas, sabemos não resolverá o problema. Ao contrário, como diz Allan Kardec nesse texto, ele agravará ainda mais a nossa situação. Se você já tem um problema, se você já sente um desgosto da vida e por alguma forma acredita que extinguindo essa existência se livrará dessa dificuldade, perceba que, estudando a doutrina espírita, nós compreendemos que, ao contrário, extinguir a vida do corpo físico agravará e muito o nosso problema, a nossa dificuldade.
Recomendo a você a leitura no livro O Céu e o Inferno, no capítulo que fala dos espíritos sofredores, o relato de espíritos suicidas. Nós já tratamos desse assunto também nos nossos estudos e nós compreendemos que, enquanto espíritas, este pensamento não pode, de alguma forma, ganhar terreno no nosso coração, no nosso sentimento. Se por algum motivo, em algum momento de dificuldade, você chegou a pensar na possibilidade de extinguir essa vida física, afaste, reveja esse pensamento e peça a Deus que, na sua bondade, na sua grandeza de cuidado que tem conosco, encaminhe até nós bons espíritos para que eles nos alertem sobre a impropriedade deste pensamento. E é claro que, ao tratar dessa situação, Kardec fará, por certo, uma apreciação sobre aquilo que foi dito neste artigo, sobre aquele que fala do Espiritismo sem conhecê-lo. E ele fará um comentário na semana que vem. Não é por acaso que nos tempos atuais temos tantas propagandas combatendo a ideia do suicídio. É preciso, antes de tudo, que, ao invés de dizermos não ao suicídio, digamos sim à vida. Valorizemos a vida, divulguemos essa possibilidade que Deus nos concede de estarmos aqui, encarnados, vivenciando as nossas experiências, aprimorando as nossas arestas e, acima de tudo, tendo a oportunidade de, como filhos de Deus, progredir na nossa jornada evolutiva. Sim à vida. Que o nosso Mestre Jesus possa estar sempre lhe inspirando bons pensamentos, boas atitudes e, acima de tudo, coragem diante das dificuldades, a fim de que a possibilidade do suicídio seja, em algum momento, extinta do nosso planeta, do nosso convívio, e que a fé, a crença nessa vida futura e em Deus seja sempre a nossa bandeira, o nosso maior norte dentro das nossas existências e nos momentos de dificuldade. Que Jesus abençoe o seu lar, uma ótima semana e nos encontramos aqui na próxima sexta-feira. Tchau!